Oiê, tudo bom? Hoje eu vim aqui para falar sobre a perseguição dos espíritos. Em alguma vez tu já se sentiu perseguido por espíritos? Ou você ainda se sente? Esse vídeo é especialmente para pessoas que têm essas sensações e que já tiveram que lidar com o despertar de mediunidade, ou que lidam ou que rejeitam com esse despertar da mediunidade, que tem esse confronto espiritual dentro de si que não sabe como lidar muito bem. Então, eu recebo diariamente pessoas com esse perfil, seja aqui no meu espaço terapêutico, ou seja no terreiro a qual eu dirijo, aqui em Caxias, que é a Casa de Todos, que é um terreiro de Umbanda. E a conclusão que eu chego, tanto pelo trabalho espiritual quanto pelo trabalho terapêutico, é que as pessoas que sofrem da sensação de perseguição espiritual, de que sempre tem uma coisa ruim ali te perseguindo, que você não consegue falar, que vem pensamentos ruins, falas ruins no teu ouvido, enfim. Cara, assim, ó, tá na tua infância. Tá na tua infância. E os espíritos, eles apenas estão fazendo, né, o que você chama eles para fazer. Apenas isso. Talvez esses espíritos nem tenham consciência disso, ou muitas das vezes esses espíritos nem sequer existam, sejam somente a sua consciência desdobrada e se alimentando de algum medo, de algum receio, de algum ressentimento que você já tenha vivenciado. Eu experienciei testar uma crença em algumas pessoas que eu atendi ultimamente. E olha que engraçado, todas deu sim. Pessoas que estavam com a mediunidade desregulada, eu testei, eu preciso me vingar do amor de mãe, eu preciso me vingar do amor de pai. E em uma dessas duas hipóteses deu que sim. Por quê? Porque aquela criança, enfim, aquela pessoa, quando criança, ela queria se comunicar com o mundo, mas ou a mãe ou o pai, por um instinto de proteção, barrou essa comunicação. E isso criou uma revolta, isso criou uma frustração, isso criou uma crença de que a comunicação é negativa e de que eu tenho que me defender da comunicação. Então, quando ela cresce e ela descobre, né, chega um momento que o espírito começa a pulsar as suas faculdades mediúnicas, o que ele vai atrair? Vai atrair esse tipo de situação, aonde ele vai se sentir aterrorizado por espíritos, porque ele não consegue conversar, ele não consegue falar, ele não consegue se comunicar, coisas do gênero. E aí chega numa casa espírita ou num atendimento terapêutico todo revirado, né, por essa questão, e ainda por cima culpando os espíritos. E quanto mais você culpa, quanto mais raiva você bota em cima disso, mais a coisa se intensifica. Eu trabalhei por muito tempo com. Muito tempo não, mas enfim, trabalhei muito com regressão. E eu pude perceber que tá, as regressões elas te levam a um desdobramento que pode ser de outra vida ou simplesmente pode ser uma historinha que o teu subconsciente esteja criando para conseguir botar para fora alguma coisa. Mas se é de outra vida ou se é uma história que o teu subconsciente criou, isso pouco importa. O que importa é a ressignificação. E das pessoas que eu atendi com a regressão, eu também pude compreender que esses casos de entender espiritual, de entender a sua mediunidade, também estava vinculado com a sua criança. A sua criança que muitas vezes está ali sufocada com algum medo, com algum trauma, com alguma rejeição. Uma coisa muito comum, né? Atendi há uma hora atrás e é uma história super comum de se encontrar. Foi, por exemplo, que a mãe tinha medo que a filha tivesse contato com os homens, incluindo com o pai dela. Isso é uma questão genética, né? Talvez a mãe nem tenha percebido isso, mas a criança percebeu que a mãe não deixava com que o amor do pai entrasse. Então, o que se cria, né? Que a figura da comunicação com o masculino é difícil, que a figura da comunicação com o masculino é perigoso. E aí essa pessoa cresce
e tem o momento onde seus dons, a sua capacidade mediúnica é aflorada. E o que ela tem aqui dentro no subconsciente? Que a comunicação com o masculino, ela é perigosa. E os espíritos é um vocabulário masculino, assim como o Deus é um vocabulário masculino. E então você vai acabar, infelizmente, vibrando a sua mediunidade nisso. E aí você vai atrair espíritos e entidades e até mesmo a sua comunicação com Deus vai ficar fechada, escura, porque aqui dentro você tem uma informação de que a comunicação com os homens é perigosa. Ela pode levar ao mal. E isso são questões que precisam ser reformadas dentro de nós, que precisam ser esclarecidas dentro de nós. E elas acontecem quando cada um se dá a devida oportunidade de fazer uma investigação em si. Você entrar para um culto, você entrar para um contexto religioso, pode ser maravilhoso, assim como pode ser o fim. Pode ser maravilhoso porque ele vai te colocar em contato com pessoas da mesma vibe, da mesma essência, mas pode ser o fim porque talvez você acabe comprando muitas crenças. Então, você precisa aprender a, a absorver o seu cunho religioso, a filosofia religiosa que você escolheu para sua vida, sem que isso limite a tua identidade. E de forma que tu consiga conduzir isso a curar a tua pessoa, a tua criança. E não fazer com que aquilo permaneça ali, naquele estágio, naquele estado de sofrimento. Mediunidade não tem a ver com sofrimento. Você não precisa sofrer para desenvolver a sua mediunidade. E isso é uma coisa muito legal que o Teta Healing traz, né? Tô aqui com o livro do DNA Básico, porque no DNA Básico a gente já aprende como unificar as faculdades mediúnicas pela perspectiva mais elevada. Então, com isso, tu aprende que tu é um ser de amor e tu pode ter contato com tudo que vem da criação. E se tu tem contato com tudo que vem da criação, é normal que você tenha contato com espíritos. Mas você não precisa ter esse contato com os espíritos se você não quer. Você tem livre-arbítrio. E dentro do Theta Healing a gente aprende como enviar esses espíritos para a luz, essas energias para a luz, sem precisar entrar em contato com eles, sem de fato precisar ceder o seu corpo para que uma cura aconteça, sem de fato ficar se sentindo perseguido e coisas do gênero, sabe? Por exemplo, eu quando pegava uma entidade na rua, passava mal, isso acontecia muito comigo. Eu tinha que vir para casa, tomar banho de erva, fazer uma defumação, fazer um negócio todo, e ainda por cima ir pro centro, fazer uma desobsessão, passar por tudo aquilo. Coisas que hoje em dia isso não acontece mais, porque eu me elevo em teta e simplesmente peço para que aquela energia seja amparada na luz divina. E assim é, ponto. Porque eu tratei as minhas crenças e eu entendo que não existe mais o mal. Eu não preciso lutar contra o mal, eu não preciso lutar contra os espíritos. E a partir do momento que você estabelece uma boa comunicação com você mesmo sobre eu não preciso lutar para provar quem eu sou, isso vai refletir na comunicação que você é com tudo, com toda a criação. Isso é uma coisa mágica que o Theta Healing te proporciona, é uma coisa mágica que o fator de terapiar-se te proporciona. E se você tem essas questões de espírito, de perseguição, pensa bem a respeito disso. Talvez aqui, ó, no Theta Healing você encontre um caminho de muita sabedoria, de muita leveza para conduzir isso. E isso é totalmente inerente ao teu ato religioso. Você pode continuar conduzindo a tua filosofia religiosa e podendo agregar o conhecimento do Theta Healing dentro da tua filosofia religiosa. É incrível. Eu sou um outro Rafael, médium, um outro Rafael, dirigente de uma casa de Umbanda antes do Theta Healing e depois do Theta Healing. E fico muito feliz em estar aqui compartilhando essa experiência com vocês. Se serviu, busca o chamado dentro do teu coração. Um beijo e até a próxima. Arro!